Um sistema embarcado, quando a gente fala esse termo embarcado, aí tem até essa piadinha aqui, né? Mas não é isso que você está pensando, tá? Sistema embarcado, apesar desse nome, eu acho que não é uma tradução muito bem feita, né? É porque ele vem do inglês embedded. Também não sou muito bom na pronúncia aqui, mas talvez você já tenha ouvido esse termo em algum lugar. E eu acho que é mais relacionado a embutido do que embarcado, mas no nosso vocabulário aqui português a gente acabou adotando esse termo aqui como um termo padrão aqui para esse tipo de sistema. E a gente define um sistema embarcado, aí a gente pode até dizer que é um produto, é um equipamento eletrônico, mas basicamente ele tem que ter uma junção de alguns elementos. Né? E aí a gente coloca essa definição aqui, que ela é uma combinação de sistemas com softwares e computadores. E esses sistemas, eles podem ser aí sistemas elétricos, eles podem ser sistemas, cadê meu laser? Eles podem ser sistemas elétricos, químicos, mecânicos, óticos, e aí você mistura esses sistemas com computadores e softwares com a finalidade aí, uma finalidade específica, né, com um propósito específico, para atender alguma coisa. E aí eu mostro aqui algumas aplicações, né? Por exemplo, isso aqui é um celular, né? Um aparelho celular. Ele, além de fazer um monte de coisa, ele também faz ligação. Não sei se vocês sabem disso, mas ele também faz ligação. Ele é uma junção de um monte de sistema. Ele tem eletrônica aqui dentro, ele tem mecânica, né? Tem aí um motorzinho ali que faz um motor, alguma atuadora ali que faz o sistema aqui vibrar, né? Ele tem a parte ótica, tem câmera, né? Tem o display. Ele tem a parte química, tem bateria, né? Então ele tem uma série de sistemas. Não precisa ser todos esses, mas esse aqui em especial tem uma série de sistemas. E ele tem computadores e softwares, né? Tem um microprocessador aqui dentro, tem programação aqui dentro, a gente consegue instalar aplicativo, né? Tem um sistema operacional rodando aqui dentro. Então ele é uma ideia aí de um sistema embarcado, apesar de, né, a questão aqui do propósito específico tá um pouco esquisita, né? Porque eu não sei ainda qual exatamente é o propósito de um celular. Mas a gente pode colocar aí outros elementos, né? Não sei se alguém lembra desse bichinho aqui, né? O bichinho virtual, né? Ele tinha ali uma programação aqui que fazia um bichinho, a gente ficar alimentando o bichinho, fazer ele crescer e depois, enfim. E tem aqui a interação com o usuário, tem os botõezinhos, tem a parte ótica, tem química, tem o display, tem a bateria, né? E tem eletrônica aqui dentro e tem um propósito específico que é entretenimento, né? E aqui, ó, uma geladeira, por exemplo, colocar um videogame aqui, uma impressora, um relógio, uma câmera fotográfica, carros e outros equipamentos aí. Tudo isso aqui tem eletrônica e mistura a eletrônica, mistura alguns sistemas com softwares e com computadores. Tudo que está aqui tem alguma coisa programada, tem alguma coisa inteligente funcionando, atuando. Tá? Por mais que isso aqui, não sei se essa geladeira em específico tem isso, né? Mas as geladeiras atuais, praticamente todas elas têm sistemas inteligentes, coisas programadas lá dentro, né? Onde você consegue interagir com o usuário, né? Você consegue aumentar, diminuir a temperatura, mudar o modo de operação, quando a porta fica aberta por muito tempo, algumas geladeiras apitam, enfim. E carros, ixi, não precisa nem falar, né? Carros a gente tem uma série de sistemas aí eletrônicos. Hoje o carro está cada vez mais eletrônico, né? E além de estar cada vez mais eletrônico, ele está ficando cada vez mais elétrico, né? Quem sabe logo logo a gente vai ter aí muito mais carros elétricos do que a combustão aí nas ruas. Bom, aqui eu coloquei duas fotos de um celular, então aqui é um aparelho celular. Essa é a placa eletrônica desse cara aqui, só para destacar que a gente tem aqui um processador aqui. E esse carinha aqui é o cérebro dele. Tá? Então esse aqui é o processador o que faz toda a parte inteligente que faz esse sistema aqui funcionar, mas sozinho esse processador não é nada. Ele precisa de todos esses recursos aqui, esses outros circuitos integrados aqui que
proporcionam outras funções aqui. Um que controla a rede, outro que controla, sei lá, o Bluetooth, o outro que controla a leitura do cartão de memória, a leitura lá do chip, enfim. Aqui só para não achar que eu estou priorizando uma marca da outra, aqui um outro modelo, outro fabricante. Aqui também a gente tem um microprocessador aqui que é o coração do nosso sistema e sempre acompanhado de outros periféricos, né, outros componentes, outros sistemas que vão expandir a capacidade desse nosso sistema aqui. Não sei se vocês já viram, já esbarraram com esse carinha aqui no Senai, né, mas isso aqui é um relé programável. Lá na unidade 6, ainda nesse módulo do curso, a gente vai ter princípios de automação, né, fundamentos de automação. E a gente vai ter uma vivência em programação de controladores lógico programáveis, os famosos CLPs. Esse relé programável, ele está nessa categoria aí de um controlador lógico programável, mas ele não é tão robusto e tem tantas funcionalidades e tantas capacidades como um CLP industrial mais, enfim, cheio de funcionalidades. Mas ele serve para uma série de aplicações onde a gente pode utilizar uma linguagem de programação para executar uma determinada ação ou algumas ações. Então, veja que ele aqui tem um microcontrolador. Nesse caso aqui, ele tem um microcontrolador aqui. E esse microcontrolador ele tem uma programação aqui que interage com os dispositivos externos aqui. Então você vê que aqui embaixo tem uma série de relés, que são as saídas. Então, as saídas do nosso relé programável são saídas a relé. Ele tem 4 relés de saída. E ele tem aqui 6 entradas aqui na parte de cima. Então esses bornes aqui da parte de cima são as entradas digitais. Então se tiver 24 volts, ele vai entender que foi acionado. Se tiver 0 volts, ele vai entender que não foi acionado. Então veja que aqui o digital de um CLP é diferente do digital de uma porta lógica, né? Digital na porta lógica, a gente estava falando em níveis de tensão de 0 e 5 volts. O digital de um CLP, de um relé programável, a gente está falando de 0 e 24 volts. Tá? Mas o conceito é o mesmo, é a presença ou não de tensão. E ele também tem 2 entradinhas analógicas aqui, ó, 2 entradinhas analógicas, além dos bornes aqui para a gente conectar a alimentação desse nosso relé programável. Então esse microcontrolador aqui, ele faz a leitura dessas entradas, ele faz o acionamento dessas saídas, ele escreve nesse displayzinho, ele faz a leitura do acionamento desses botões que nós temos aqui, e ele faz tudo isso funcionar ainda dando ao usuário a possibilidade de programar a sua própria funcionalidade, as próprias funções desse dispositivo. Então eu posso programar ele para, sei lá, se tal entrada estiver acionada, ele liga a uma determinada saída. Se tiver, sei lá, 3 entradas aqui acionadas, ele liga uma outra saída. Enfim, a gente pode fazer uma programação, né? E esse microcontrolador ele é responsável por, além de tudo isso, entender a programação que o usuário fizer aqui nesse dispositivo. Bem, então esse aqui é um outro exemplo, dá para ver que tem toda uma eletrônica, ele tem toda uma aplicação específica e o coração aqui do bicho é um microcontrolador. O que faz a gente se questionar. Pô, eu falei do celular, tinha um microprocessador. Eu falei do relé programável, tinha um microcontrolador. E aí? Qual que é a diferença entre um microcontrolador e um microprocessador? O que difere um do outro? Para ser rápido, quando a gente fala de microprocessador ou, para os mais íntimos, apenas processador, a gente lembra de um computador, né? Não sei se você já viu um computador por dentro, mas dentro de um computador deve ter alguma coisa parecida com esses elementos aqui que tem aqui na tela. Esse carinha, aliás, esse espaço aqui no meio é onde a gente coloca esse componente aqui, que é o microprocessador. Um microprocessador, ele é um componente eletrônico que tem uma capacidade enorme de fazer cálculos matemáticos. Ele é uma calculadora top,
que faz cálculos aí muito rápido e consegue inclusive fazer cálculos com números muito grandes, né? Quanto melhor esse microprocessador, maior a sua capacidade de fazer esses cálculos matemáticos. Só que ele só faz isso. Olha só que chato, né? Se eu tiver um microprocessador top e não tiver onde conectar ele, eu não tenho nenhuma vantagem. Eu preciso ter uma placa-mãe aqui, né, que essa placa a gente chama de placa-mãe, que ela tem slots onde a gente pode colocar placa de vídeo, por exemplo. Esse cara sozinho não tem conectividade com vídeo, mas eu posso colocar uma placa de vídeo aqui que eu consiga interagir com um monitor. Eu consigo espetar aqui SSD, né? Dispositivo de armazenamento aí, um HD, um SSD, onde eu posso armazenar aí programas, né? Esse cara sozinho não consegue armazenar nada. Quer dizer, consegue fazer pequenos armazenamentos, ele tem uma memória aqui rápida, mas não é a mesma memória que você vai guardar os seus jogos, as suas fotos, as suas músicas, enfim. Então a gente pode, com essa placa-mãe, proporcionar essa conectividade. Além disso, tem a parte de som, a parte de rede, enfim, tem uma série de outros recursos que a placa-mãe vai proporcionar para a gente. Ó, memória aqui, ó, memória RAM, nesses slots aqui de cima. Então veja, um processador é um cara que é top em termos de processamento. Como eu falei, cálculos matemáticos é basicamente isso que ele faz, é uma porrada de cálculo matemático. Ele é top em fazer processamento. Mas ele não funciona sozinho, ele precisa ter uma série de outros recursos para a gente conseguir interagir com ele, para conseguir fazer ele funcionar e resolver os nossos problemas do dia a dia, né? E um microcontrolador? O microcontrolador é um cara que tem no mesmo chip praticamente tudo que tem nessa placa-mãe e esse processador. Nossa, top demais, né? Poxa vida, eu tenho um chipzinho menor do que aquele processador i7 ali, que tem todo aquele hardware, tem tudo que tem na placa-mãe. Ele tem memória para você armazenar informações, ele tem memória para você rodar os seus programas, ele tem a memória RAM, né, para você conseguir, enfim, fazer os processamentos e tal. Ele tem outros recursos de hardware, né, tem conectividade, só que, bom, pelo fato de estar num CI, num circuito integrado, um microcontrolador ele tem um computador embutido aqui num chip, porém, logicamente, não é um computador com a mesma capacidade de processamento desse conjunto aqui. Ele é um computador, só que com uma capacidade de processamento bem menor, capacidade de armazenamento bem menor. E é por isso que a gente chama de microcontrolador, é um controlador pequenininho. E é exatamente essa a proposta de um microcontrolador: realizar controle, né? Controlar alguma coisa. Então a gente consegue programar, colocar um programa aqui dentro, colocar um sistema operacional, alguma coisa para rodar aqui dentro. Só que isso tudo vai ser em uma baixa densidade, vamos dizer assim, vai ser numa escala bem pequenininha, né? A gente vai conseguir fazer coisas muito legais, porém de forma limitada. Um exemplo disso é esse cara aqui. Isso é um microcontrolador, então ele tem um monte de recursos aqui dentro. Lógico, né? Eu precisei colocar relés externos para conseguir fazer com que eu acione cargas ali de tensões elevadas, né? Se eu precisar acionar uma lâmpada de corrente alternada, esse cara aqui não tem a capacidade sozinho de fazer isso. Eu preciso de um dispositivo eletromecânico para fazer isso para mim, né? Eu também não tenho um display aqui, mas eu nos pinos, nos terminais aqui dele, eu posso conectar diretamente um display e interagir com esse display da forma que a gente está fazendo aqui, né? É, resumindo, esse microcontrolador ele tem toda a capacidade de fazer com que esse dispositivo, esse relé programável funcione e interaja com as pessoas. Ah, esse cara aqui acessa a internet? Logicamente que não. Dá para eu instalar um jogo aqui? Claro que não, né? Ele é um computador, só que numa escala extremamente reduzida e tem uma aplicação específica, né? Eu fiz um programa, coloquei um programa aqui dentro para aparecer essas coisas na tela, para ler esses botões, para ler essas entradas, para acionar essas saídas, enfim, é uma aplicação bem restrita, bem limitada, mas o fato de ser limitado não significa que é pouca coisa. Não, é bastante coisa.